Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Como que vocês estão passando os dias? Um friozinho da semana, tudo bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos ter nossa aula de História, certo? E o que nós vamos estudar em História, continuação na página 112, abolição da escravidão. O que é abolir? É acabar com a escravidão, certo? Só que depois que nós vimos na aula passada, todos esses trâmites, colocando as leis abolicionistas para querer extinguir a escravidão, teve várias leis para chegar na maior lei, que era a Lei Áurea, dia 13 de maio de 1888. Então vamos lá. Mesmo com as pressões dos brasileiros, livres, libertos, dos movimentos, jornais, clubes abolicionistas, o fim da escravidão no Brasil demorou a acontecer. Por quê? Porque cada época tinha uma lei que se instaurava ali, mas que não perdurava, né? Sempre vinha a questão de colocarem emendas, né, para todos os escravos serem libertos. Tá. Primeiro, a lei que fizeram primeiro era a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz é aquela lei que proibiu o tráfico negreiro, certo? Os escravos sendo transportados, né, em alto mar, em navios, trazidos para o Brasil. Só que essa lei não durou muito tempo. Por quê? Porque surgiram também outras leis em cima disso, que eram contra isso também. A Lei do Ventre Livre. Aí colocaram a Lei do Ventre Livre. Essa Lei do Ventre Livre, o que ela quer dizer? Ventre livre. Ventre vem de quê? De a mãe que gera. Então, era livre os filhos de mulheres escravas, que eram mulheres escravas, os filhos nascidos no Brasil, tá? Aí, essa lei constituía isso. Só que não perdurou muito tempo, né? Eles fizeram a outra lei, a Lei do Sexagenário. Sexagenário, sexagésimo, vem de qual número, pessoal? Número 60. Então, era livre apenas os escravos com mais de 60 anos. Então, o que dá para perceber aqui? Dentro dessas leis da abolição da escravidão. Cada lei almejava um grupo de escravos. Os que tinha características daquela lei. Depois, a Lei do Ventre Livre, eram libertas os filhos das escravas nascidos no Brasil, certo? E depois, por último, eles fizeram a Lei do Sexagenário, que eram libertos somente os escravos com mais de 60 anos. Só que a Lei do Ventre Livre garantia a liberdade dos filhos escravizados, ser nascido a partir de então. Tá. Porém, embora essas leis possam ser consideradas avanços naquela época, pessoal, elas acabaram servindo por adiar a extinção da escravidão no Brasil, porque cada uma colocava os pontos específicos para ela, né? As características de cada uma e o rigor de quem se encaixaria naquilo ali. Então, até que a princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, ela fez a abolição da escravatura no Brasil, que aí extinguiu, foi a maior lei da época que extinguiu a escravidão no Brasil, certo? Tá, aí tem aí a página 113, enfim, liberdade, e agora? Então, depois que teve a assinatura da princesa Isabel, na Lei Áurea, tudo que foi o fim da escravidão no Brasil, aí vocês vão perceber aí na 113 essa imagem, tá? E na página 114 vocês irão fazer a atividade de acordo com essa imagem. Depois, a 115, vocês vão ler também a questão falando sobre a escravidão no Brasil e esse mapa aí do lado, tá? Como atividade interpretando esse texto. E na 116 são atividades referentes às leis Sexagenário, Ventre Livre, Eusébio de Queiroz e Áurea. Foi aonde que o tio Carlos acabou de falar para vocês nesse instante, certo? E quando temos a oposição à monarquia, as ideias republicanas no Brasil, que é a página 117, tá? O que aconteceu aí? No período monárquico, era tudo regido por reis, né? Os impérios, imperadores da época. Então, qual que seria a mudança aí que aconteceria? No final do século XIX, parte dos brasileiros estavam descontentes com o governo do imperador Dom Pedro II. Tá? A monarquia não dava espaço para os cidadãos participar de decisões políticas. Então, no período monárquico, as pessoas não tinham a voz e vez de votar.
Aonde que veio a voz de vez da votação? No período republicano. Então, o que os militares, a partir daí, o que eles colocaram como ponto principal as características de acordo com essa mudança que eles queriam? Os cafeicultores paulista, São Paulo, né? A época era a produção do café, eles exploravam, os escravos eram explorados a fazer a produção de café. Os cafeicultores do Vale da Paraíba, né? Quais eram os pontos que eles defendiam e quais as mudanças que eles queriam também nessa época? E as camadas médias urbanas, da classe média alta, né? Que eram pessoas assim, em alto estilo, advogados, profissionais urbanos, bancários. O que eles queriam de ideias, né, para o novo, para a República, e parte dos trabalhadores urbanos, que eram os operários. O que mudava a partir de então? Deixando a monarquia para passar para o período republicano. Na página 121, vocês vão completar o quadro de acordo com o que cada grupo defendia, por que eles estavam descontentes e o que eles desejavam para a nova proposta para a República, certo? Então, vocês irão fazer essas atividades de história hoje, ler os textos, escutar o vídeo que o tio Carlos falou dos pontos de algumas características sobre a abolição da escravatura e um pouco sobre essa fase, o fim da monarquia para a entrada do período republicano, ok? Então, até mais, boa sorte nas tarefas de vocês.